De bem com você, está de volta e hoje a gente está aqui batendo um papo sobre lipedema, mas antes de continuar a entrevista, eu tenho um recado que tem tudo a ver com a sua saúde. Tá com a visão turva, embaçada? Já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome? Tá tendo que esticar o braço para usar o celular? Meu amigo, então já passou da hora de você conhecer o Lever. Lever da Eleve é o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Ele já fez a diferença na vida de muita gente por esse Brasil afora. Confere no VT. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com a minha vista ruim do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens. Aí eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou ficar sem. É maravilhoso. Vista cansada, glaucoma, catarata. A idade vai chegando e esses problemas se aproximam. Você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar desses problemas e começar hoje mesmo a cuidar da sua visão como ela precisa. Demais, né? Então, tá esperando o quê? Ligue agora, 0800 880 9987 e peça o seu Lever. E quem ligar nos próximos minutos, aproveita ainda um desconto imperdível de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Então corre, ligue agora, 0800 880 9987. Lever. Veja a vida mais leve. Ligue agora, 0800 880 9987 e peça já o seu. No programa de hoje, nós estamos conversando com o cirurgião vascular Alexandre Amato e ele está explicando para a gente um pouco mais sobre o lipedema. Doutor, no final do bloco anterior, a gente falava a respeito da alimentação, né? Principalmente do trigo, do glúten, desses elementos que ajudam a desencadear um processo inflamatório. Por outro lado, existem alimentos que ajudam a não desenvolver essa questão inflamatória, não desenvolver o lipedema? É muito interessante, né? Quando a gente começa a conversar de algum assunto, a gente tende a colocar binário, né? Tem os que fazem bem e tem os que fazem mal. Bom, se eu passo uma lista de alimentos bons e alimentos ruins, eu vou passar a impressão de que esses alimentos bons são bons para todo mundo e esses alimentos ruins são ruins para todo mundo. E isso é uma inverdade enorme. Não posso falar uma coisa dessa. Porque existem alimentos que para alguém pode fazer mal, para outra pessoa pode fazer bem. Uma que faz bem para uma pessoa pode fazer mal para outra. Então, só para ter uma ideia, eu tenho uma paciente que tem o problema principal alimentar dela era a castanha do Pará. A castanha do Pará é um alimento, assim, em geral, super saudável. Tem um monte de trabalho mostrando que ele tem efeitos anti-inflamatórios até, mas para ela não tinha, né? Eu fiz uma live recentemente com uma outra paciente, a qual o pior problema alimentar dela era a couve-flor. Imagina a coitada da couve-flor, o que a couve-flor vai fazer de mal, mas para ela fazia. Eu tenho uma outra paciente onde o problema era ervilha. Então, ela comia ervilha, sentia a perna inchar. Coitada da ervilha. E ela ainda discutiu com o exame. Falou, não, vou ficar sem, mas eu vou experimentar. Experimentou, inchou tudo de novo. Então, é uma característica muito individual, né? Então, a gente precisa rastrear esses alimentos de acordo com a bioindividualidade. E como que é feito, só te interrompendo rapidamente, como que é feito esse rastreio? Que o senhor falou coisas muito específicas, eu nunca ouvi falar que alguém tinha problema com ervilha, por exemplo, ou couve-flor, né? Então, como que faz mas por para... favor, não levem isso a ferro e fogo, porque não é Claro, para todo mundo. claro, claro. A minha mensagem é exatamente essa, né? Uhum.
É muito mais fácil a gente falar, o alimento alimento tal. industrializado, ou o alimento, ou a gordura faz mal, né? Tem os vilões típicos, né? Uhum. É isso que eu estava falando. É muito mais fácil a gente apontar para o vilão típico e falar, tenho certeza que foi ele, né? As minhas pacientes chegam aqui, é engraçado isso. Eu pergunto, mas qual que é a sua dieta? Não, eu como saudável. Eu falei, tá bom. Eu poderia levar isso a ferro e fogo, né? Mas eu não levo. Eu pergunto, o que é saudável para você? Uhum. E é extremamente interessante que cada pessoa tem uma visão diferente do que é saudável. Sim. Para uma pessoa, saudável é comer iogurte todo dia de manhã. Para outra, é não comer gordura. Para um, é ser vegano. Para o outro, é ser carnívoro. Mas para todos eles estavam sendo, entre aspas, saudáveis. Né? Então, só que muitas vezes elas estão seguindo alguma regra pronta, alguma receita pronta, algo que não foi individualizado para eles. Eu cheguei a ter uma paciente vegana, onde ela tinha intolerância a todas as plantas. Né? Eu falei, você não pode insistir nisso, é uma insanidade para o seu corpo. Uhum. Né? Você não está bem, a gente tem que resolver isso. Né? Então, por isso que eu não gosto de ir direto para uma lista pronta. A gente tem que entender o nosso corpo, porque a gente não nasceu com manual de instrução. E o manual de instrução de um não é igual ao do outro, a gente tem que ir escrevendo o nosso, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu falo bastante, tanto que até escrevi esse livro aqui, que é o Dieta Anti-Inflamatória Estratégica, é exatamente isso, a gente tentar rastrear o que no alimento de cada um que está trazendo sintomas. Eu sei que você está me olhando aí querendo uma lista pronta, eu vou te dar a lista pronta, né? Então, o que é mais comum de ter intolerância por aí, tá? Trigo, glúten, que eu já falei, leite e derivados, sal, açúcar, cafeína, álcool, estou esquecendo alguma coisa, milho, né? Esses são muito frequentes, tá? Uhum. Alguns condimentos, mas assim, não quer dizer que seja para todo mundo, de verdade. Isso a gente tem que avaliar pessoa a pessoa. Uhum. Com certeza. E quando a gente fala de alimento, inevitavelmente acho que vem aquela dupla, alimentação saudável, atividade física, né? E qual que é o papel da atividade física no caso dos pacientes que têm lipedema, né? Se existe algum tipo de atividade mais adequado para esses pacientes, ou da mesma forma, né, como os alimentos, cada caso tem que ser avaliado com cuidado. Bom, sempre, cada caso tem que ser avaliado com cuidado. Isso é uma regra geral que você pode ler no textinho embaixo de toda entrevista de médico, tem que levar isso em consideração, que é a bioindividualidade. Uhum. Quando a gente fala assim para um público em geral, a gente fala o que dá para generalizar, mas nem tudo dá para generalizar. Tem coisas, vamos supor, eu falo, esse exercício na água é bom, mas a pessoa tem alergia ao cloro. Eu vou ter que achar uma solução para isso, né? Estou dando um exemplo bem bobinho, mas é real. Sim. Agora, o papel do exercício físico no tratamento do lipedema é central. Tudo gira em torno do exercício físico. Se não for feito exercício físico, você vai ficar dependente de medicamento, dependente de cirurgia, dependente de algum subterfúgio para controlar a inflamação. Enquanto você tem uma máquina geradora de substâncias anti-inflamatórias no seu corpo e que você não está usando. Então, a questão é como maximizar o exercício como um tratamento do lipedema. Uhum. Então, quem tem lipedema, tem aquela gordura na perna e fala, eu quero perder essa gordura. E aí vai atrás da intensidade, começa a fazer exercício físico numa intensidade muito alta para tentar perder. Só que exercício físico em intensidade muito alta produz substância pró-inflamatória e pouca anti-inflamatória. Muitas vezes piora o lipedema. Então, o ideal é buscar exercícios em que vai produzir mais substância anti-inflamatória. E como conseguir isso? São os exercícios que têm uma intensidade controlada
né? E se você conseguir fazer de alguma forma que traga outros benefícios associados, é melhor ainda. Então, eu já dei a dica antes, são os exercícios na água. Então, natação, hidroginástica, aquacycling, aquajogging, qualquer coisa dentro da água, você vai ter o efeito da água comprimindo a pele e melhorando o retorno linfático. Você vai ter também o atrito da água na pele, que também melhora o retorno linfático, estimula o retorno linfático. E você tem uma limitação da intensidade. A água limita a intensidade de forma que você não consegue exagerar. Uhum. Então, do ponto de vista genérico e geral, os exercícios na água são os melhores para quem tem lipedema. Sim. Anteriormente também o senhor falou uma questão que foi de bater o olho e ver, por exemplo, uma criança, um adolescente que no futuro pode vir a ter o lipedema, tem uma predisposição maior, né? A gente pode falar em prevenção do lipedema, dentro também disso tudo que o senhor já falou, da individualidade do sujeito, mas com cuidados alimentares, cuidados Sem de dúvida, atividades físicas? sem dúvida. E assim, eu tenho muitas pacientes mães, né, que morrem de medo das filhas terem lipedema. Eu entendo, mas eu não acho que seja um drama tão grande assim, porque o lipedema, como eu disse, atinge 11% da população, é muita gente. Mas não tem 11% da população feminina desesperada batendo na porta do meu consultório. Por quê? Porque a grande maioria está controlada e conseguiu controle sozinha, muitas vezes sem médico. Então, está lá fazendo o seu exercício, está lá fazendo a sua dieta e já se encontrou, teve uma turbulência durante a vida, mas já se encontrou. Então, para essas crianças, o que eu sugiro? Introduzir cedo hábitos de vida saudáveis, né? São crianças que têm que gostar do esporte, tem que colocar na água desde cedo, não pode ser, a piscina não pode ser estranha para a criança, tem que ser um hábito, né? E aí, quando estiver lá na frente, o médico fala, tem que fazer exercício na água. Você, não. Eu já fazia, sempre gostei, só parei esse último ano. Só caiu a ficha da pessoa que ela já estava controlada, estava bem por causa disso, e aí ela retoma a atividade. Então, introduzir desde cedo hábitos saudáveis. Sim. Tá certo. Olha, doutor, a gente vai fazer mais uma paradinha. O tempo passa rápido aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos com o De Bem com Você. A gente volta já já.